Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook e pelo YouTube do jornal O Município Blumenau. Estamos começando nesta sexta-feira mais uma edição do programa Poder Blumenau para a gente falar de política catarinense, política blumenauense, política regional, né? E também, claro, nacional, aqui no jornal O Município Blumenau. A gente vai conversar daqui a pouquinho com um deputado catarinense aqui no Jornal Município Blumenau. Ele que é de Criciúma, mas está visitando a cidade de Blumenau e vai falar um pouquinho sobre a ala conservadora, a ala bolsonarista da política catarinense. Vamos falar também, né, sobre os últimos movimentos aí da política nacional e catarinense. O deputado Gessé Lopes está presente aqui no estúdio do Jornal Município Blumenau para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Quem também vai participar conosco hoje aqui da nossa entrevista é o comunicador, radialista Paulo César. Ele voltou, né? Já participou com a gente aqui do programa Poder Blumenau quando a gente entrevistou o vereador Gilson de Souza, e hoje ele volta para também participar conosco aqui deste programa. E a gente quer, claro, também a participação de você que está nos acompanhando. A gente está ao vivo aqui pelo Facebook e pelo YouTube. E você que tiver alguma pergunta para fazer para o deputado Gessé Lopes, você que tiver também algum comentário, você também pode trazer aqui para a gente vai ler, né, esses comentários e essas perguntas também ao vivo aqui para a nossa audiência. Deixando claro que essa transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook, ela é ao vivo, mas também fica gravada depois para você que não puder acompanhar, né, ela na íntegra, você pode acompanhar depois ela na íntegra. E a gente também, né, coloca essa entrevista depois lá no Instagram, então são várias plataformas aí para você também acompanhar o nosso programa Poder Blumenau. Mas sem mais delongas aí, vamos então cumprimentar o nosso convidado de hoje, deputado Gessé Lopes, que está em Blumenau, participou ontem de um evento da ala conservadora aqui de Santa Catarina e de Blumenau e continuou na cidade hoje para conceder uma entrevista para a gente. Deputado, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, a qual tenho muito orgulho de fazer aquilo que faço, representar aquilo que represento dentro da Assembleia Legislativa. Então, desde já agradeço a oportunidade. Deputado, não tem como não falar no nome do senhor e já não pensar em lembrar de polêmicas. O senhor é um deputado muito polêmico desde que entrou na Alesc, sempre com temas relacionados aí a mais conservadorismo e etc e tal. O último deles, bastante polêmico, aconteceu faz o quê? 1, 2 semanas, que envolveu o caso do ex-marido da Maria da Penha, a mulher, né, que acabou culminando na lei Maria da Penha. Você recebeu o ex-marido dela no seu gabinete, postou uma foto com ele nas redes sociais, uma foto abraçado e sorrindo com ele, e comentou que a versão dele era no mínimo intrigante. Isso gerou muita polêmica, muitas críticas, principalmente nas redes sociais. Qual foi a sua intenção com essa publicação e o que foi, no mínimo, intrigante para você para fazer essa publicação? Primeiro, a foto eu não estava abraçando, eu estava com a mão no bolso, acho que o cortezinho ali não pegou muito bem, mas eu não estava abraçando ele, não. E ele foi ele entrou pela porta da frente da Assembleia Legislativa, não tinha horário para conversar comigo, ele apareceu lá. E uma semana antes, ou menos, coincidentemente, eu recebi um vídeo de uma advogada que contava uma versão diferente da que é contada hoje sobre o caso Maria da Penha. Eu peguei esse vídeo, mandei para o meu advogado olhar se aquilo procedia, né? Mas ele não me deu retorno algum. Aí o meu assessor, que trabalha na recepção, falou: Gessé, adivinha quem está aí? A bomba atômica, a bomba atômica, marido, o ex-marido da senhora Maria da Penha. E eu fiquei curioso. Primeiro, ele já foi condenado, pagou pelo seu crime, né? Se foi pouco ou foi muito, cada um faz o seu juízo de valor. Mas ele hoje não é procurado pela justiça, não é um foragido. Ele entrou pela porta da frente da Alesc e ele tem todo o direito de ir e vir de onde ele quiser e ser ouvido pela gente. Ele sentou lá, recebi ele. E quando a gente fala em Maria da Penha, o que vem na tua cabeça? Que era o que vinha na minha cabeça. Uma mulher que vivia apanhando do marido, que era maltratada pelo marido, que apanhava do marido fisicamente, que tentou eletrocutar a sua esposa e tentou e deu um tiro nas costas dela e ela ficou paraplégica, né? É isso
que quando a gente fala Maria da Penha vem na nossa cabeça, né? Não sei se na sua é assim também. Aí ele entra lá e ele não é aquele bêbado que eu imaginava. Não estou defendendo ele nem fazendo juízo de valor, só estou falando do meu ponto de vista. E aí entra lá, era um professor universitário. Eu fiquei sabendo que ela também, acho que era uma professora universitária, era uma pessoa bem de vida. Ele era economista, se eu não me engano. E ele contou alguns fatos, e não é versão, apesar de eu ter colocado versão lá na minha publicação, não é versão, é fato. Coisas que ele me contou e depois eu pude comprovar no inquérito. Eu li o inquérito, 69 páginas, tenho à disposição para quem quiser ver. Primeira coisa que ele relatou, eu nunca bati na Maria da Penha. E a gente ficou, como não, né? Essa é a primeira coisa que já me intrigou, porque para mim ele batia na senhora Maria da Penha. E realmente, no inquérito, quando eu li, não tem nenhuma acusação dela nesse sentido. E na entrevista com Fábio Pochá, bota aí no YouTube, e vocês vão ver que ela fala isso com todas as palavras. A minha agressão nunca foi física, foi psicológica. Que ela achava ele do nada mudou o comportamento dele, começou a ficar grosso, grosseiro, começou tudo era culpa dela. Essas reclamações que envolve casal que não é nada fora do comum daquilo que ela reclamou ali. Esse é o primeiro ponto. Então, quando tu chega ali e tu vê que era uma mulher que não apanhava, como se vende hoje em dia, e tem casos que realmente as mulheres apanham mesmo e precisam de toda a ajuda possível do Estado e das leis, mas ela não é aquele típico caso que acontece em muitos casos aí que a gente vê por aí. Ela não apanhava, ela não era uma mulher que apanhava do marido, então isso já me intrigou. Outra coisa, tu sabia que ele levou um tiro também no dia? No dia que ela levou um tiro nas costas, ele também levou um tiro, tu sabia? E se eu te falar, isso é intrigante, não é? Então, no primeiro inquérito policial, tá lá no inquérito. Primeira perícia policial do dia 29 de maio de 83. 4 horas da manhã, 3 pessoas invadem a casa do casal. E então ele desce com a sua arma e entra numa luta corporal. Não vou entrar em detalhes, né? Só ele entra numa luta corporal com 2 deles. Um outro some, foi tudo muito rápido, segundo o inquérito policial. Eu não estou falando que um falou, enfim, a perícia policial, ele constatou isso. Alguém subiu no quarto onde ela estava, deu tiro nela. E ali naquela curva ele levou um tiro também. Os 2 foram para o hospital. Então uma versão que ninguém conta. Pronto, isso é outra coisa que me deixou intrigado, porque ele também levou um tiro e ninguém fala que ele também levou um tiro naquela noite. Né? Esse é outro fato e está no inquérito, não é uma versão, está lá, leia, quem quiser pode ler. Outra coisa, quem que um marido tenta assassinar a sua esposa e volta para sua casa depois do tratamento? Se ela tinha convicção de que ele tentou matar ela, por que ela voltou a morar com ele e por que ela levou 5 meses para denunciar o marido? Isso também me intrigou. Né? Segundo ele, daí não está no inquérito, está no livro dele, que eu já li a metade. Nesse período que ela já voltou a morar com ele, já na cadeira de roda, que ele arrumou toda a casa para as novas dificuldades dela na cadeira de roda, ela encontrou uma carta e descobriu que ele traía ela. Ele fez algo que não é legal, errou, enfim. E aí, a partir dali, ela mudou o comportamento e começou a dizer, então, que aquela situação do assalto não foi um assalto e foi uma armação dele. Ela começou, será que por vingança da traição? Aí cada um faz seu juízo de valor. Mas isso é outro fato que me deixou intrigado, né? E está no inquérito policial. Deputado, até, desculpa interromper o senhor, mas pelas falas... Eu tenho mais ainda, se tu deixar eu terminar... Então, só mais um questionamento, né, para o senhor tem, já aproveitando essas falas. O senhor comentou que ele foi condenado e ele pagou por isso. Eu já vou chegar lá. O senhor não acredita, então, na condenação dele, tendo essa... Eu já vou chegar lá. Eu estou falando que é fato. Não estou dizendo se ele é inocente. Eu não estou dizendo que ele não deu o tiro, não. Eu estou te contando um negócio que tu não sabia sobre o caso dela. Né? Quase ninguém sabe.
porque é até politicamente incorreto tu questionar, né? Aí aconteceu isso aí. Outra coisa que ela fala nas entrevistas, que eu já, depois de estudo, já vi tudo que é entrevista dela. Ela fala, na maioria das entrevistas dela, ela fala que ele tentou eletrocutar ela, tentou matar ela eletrocutada. Não sei se isso já sabia, né? Lá no inquérito, não estou falando versão, nem nada. Lá no inquérito, a versão dela. Um dia, eu cheguei em casa e cheguei em casa do tratamento médico, ela diz isso, e eu fui tomar banho. E o chuveiro estava dando choque. Ela reclamou para o marido, e o marido disse que, isso é um relato dela no inquérito, e o marido disse que era algum problema no fio terra e que depois ia olhar. E a partir daquele dia ela não tomou mais banho naquele chuveiro com medo de que ele tivesse feito alguma coisa para matar ela. Essa é a acusação dela no inquérito. E hoje ela diz o quê? Que o marido tentou matar ela eletrocutada. Eu achei essa acusação vaga e intrigante, porque ela nunca levou um choque. E ela diz por aí que ele tentou matar ela eletrocutada. Se ela viu que tinha alguma armação, por que não chamou a polícia para ver se tinha alguma, de fato, armação? Eu já tive um chuveiro que dava choque na minha casa. De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou falando o que está lá no inquérito. Cada um tira a sua conclusão. Isso é uma coisa. E também me intrigou. Outra coisa que as pessoas não sabem, tudo isso que eu estou falando aqui é muito complexo, né? Ainda mais para o ano 83, nos anos 80, não tem câmera de segurança, tudo é mais difícil. E tu também não sabe, e é intrigante, que ele foi julgado e condenado por um júri popular em 2 oportunidades pelo placar de 4-3. Ou seja, não foi um negócio banal, que foi pego no flagra, que aconteceu e foi unânime. Por toda essa complexidade, de algumas coisas que eu estou falando aqui, foi 4-3. 3 pessoas acharam que ele era inocente. E por causa de um voto, ele não é o bandido que ele se tornou esses anos todos. Agora, Gessé, agora estás fazendo juízo de valor? Não. Eu estou aqui dizendo de fatos. Se ele é inocente ou não, não sei. Descredibiliza Maria da Penha? Cada um faz o seu juízo de valor. Eu aprendi ontem coisas sobre uma história que virou lei, que virou livros, coisas que eu não sabia. E ele, de fato, não é aquele bandido que a gente vê, que mata mulher, que o cara bebe, bate, enfim. Ele é um cara que aconteceu um fato, que pode sim ter sido condenado indevidamente, como tem no Brasil. Pessoas que são condenadas e não são culpadas. Pode acontecer. Mas não estou fazendo esse juízo de valor. Eu contei aqui fatos. Quem quiser, leia o inquérito. Leia o inquérito. Se achar que eu estou mentindo, leia o inquérito, né? Agora, já sei o que tu acha. Não acho nada. Eu acho que, para mim, esses fatos são intrigantes. Ponto final. Até nas suas falas, daqui a pouco eu vou passar para o PC, mas só comentar, relembrando aqui, antes das suas falas, você comentou que a mulher volta para casa, por que ela volta para casa, depois de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio do próprio marido. Várias mulheres que sofrem de violência doméstica, por muito tempo, elas continuam em casa, muitas delas até morrem por conta disso, depois de apanharem muito. O senhor não acredita que isso pode ter acontecido nesse caso? Eu acredito que muito disso acontece quando a mulher é muito dependente do homem, né? Isso acontece muito. Por isso que existe essa política de tentar fazer a mulher ser independente, mais independente, até para ela ficar desapegada do marido, né? E eu não vejo isso com maus olhos. Só que o caso dela, ela era independente, ela era professora. A dependência muitas vezes pode ser psicológica também, não só financeira. E como você mesmo comentou, né? 83? Tudo bem, cada um faz o seu juízo de valor, não estou defendendo. Agora, ela era independente, né? Ela saiu, teve um momento que ela pediu o divórcio e foi morar na casa dos pais, do parente. Por que não fez isso antes? É um questionamento. Agora, cada um faz o seu juízo de valor. Agora, se ela tivesse tanta certeza, por que ela não foi antes? É só um questionamento. Agora, eu não estou dizendo se ele realmente não fez a armação. Até porque nessa questão, no inquérito, a versão dele tem algumas coisas que desfavorecem ele e a versão dela também tem algumas coisas que desfavorecem ela. É bem difícil de tu julgar. Agora tem uma questão que aconteceu na época do julgamento. Aqui no Brasil estava acontecendo ao mesmo tempo, isso tem até inclusive
numa das entrevistas com ela, que eles falam sobre esse assunto, e que está no livro do senhor Marco. Que naquela época tinha uma comoção social de uma jornalista que levou uns tiros na cabeça do marido e estava sendo... Ele não foi incriminado pelo ato. Não sei, não conheço o fato, mas existia. E o Brasil passou a ser questionado e criticado por ONGs dos direitos humanos internacionais, porque a gente não tinha leis que defendiam a mulher, né? Então, começou-se isso aí, uma versão dele, que os promotores começaram a vazar informações sigilosas desse processo para as mídias, para as ONGs de direitos humanos locais, e que começaram a inflamar a população e criticar, e segundo ele, pode ter influenciado um desses votos, que foi 4-3 por 2 oportunidades, um júri popular que votou por 4-3. Isso aí é uma teoria dele, mas que é um fato que realmente acontecia. Olha só, mais uma coisa, eu não estou criticando a Lei Maria da Penha, tá? Como muitas pessoas aí ficaram falando que bem entenderam do caso, só porque eu bati a foto ali. Eu acho que a lei ela veio para ajudar, realmente tem mulheres que precisam de ajuda, tem sim, eu nunca negligenciei isso, porém essa lei ela dá abertura para mulheres mal intencionadas também fazerem sacanagem com seus maridos, e também tem, e porque eu conheço pessoas que trabalham nessa área e dizem que realmente tem mulher que sacaneia o marido e ela é muito protegida por causa dessa lei. Então às vezes a mulher mal intencionada acaba atrapalhando aquela que realmente precisa de ajuda. Deputado, você é um deputado que tem tudo que o senhor fala acaba tendo bastante repercussão, né? Você é um representante do estado de Santa Catarina. Ok, você achou intrigante essa história, publicou por conta disso. Mas qual foi a intenção com essa publicação? Isso não pode prejudicar a própria lei de Maria da Penha, por algumas pessoas duvidarem disso, e vindo de um representante do povo, isso não pode trazer problemas? Sei lá, cada um faz seu juízo de valor. Se tu acha que ela está desmoralizada por causa dos fatos que eu falei aqui, são fatos. Cada um faz seu juízo de valor. Mas eu acho que a lei não tem nada a ver. A lei, bota então a lei da Maria José, não importa o nome. Porque o importante é que a lei ela realmente ajuda. Ela realmente ajuda. Agora, o que contam dela e o que ela mesma conta nas entrevistas não é de fato o que aconteceu de tão complexo que é o processo dela. Agora, isso aí também é outra narrativa. Vai descredibilizar? Pode até descredibilizar a lei, enfim, sei lá, não é esse o objetivo. Mas todo dia. Publicação em si? Como um deputado, olha só, se tu for lá no meu gabinete, eu vou bater uma foto contigo e publicar. Foi o que eu fiz. Agora, eu sabia que ia ter uma crítica, eu sabia que agora, uma coisa é tu criticar, o Gessé bateu foto e não deveria ter batido foto. Essa é a crítica que poderia ser feita. Agora, dizer que eu sou contra a lei, dizer que eu sou a favor de bater em mulher, e um monte de coisa que está encorajando os homens a bater, um monte de absurdo que eu vi reportagens falar, isso aí é tudo por conta de quem escreveu, não tem nada a ver, isso não está lá, cada um fez a sua narrativa e falou o que bem entendeu. Não foi esse o objetivo, ele me visitou, contou fatos intrigantes, eu contei aqui, tenho certeza que qualquer um que ouviu falar aqui também não conhecia esse fato. E eu publiquei porque, como todos que vão lá e que querem uma foto, a gente faz e eu publico lá, ponto final. Foi isso que aconteceu. Não, e mesmo lendo todo o inquérito, não estou aqui dizendo se ele é inocente ou não. Eu contei fatos. Cada um faz o seu juízo de valor. O senhor sabia que isso iria causar repercussão? Eu sabia que... O senhor gosta desse tipo de polêmica? Eu não faço nada pensando nisso. Assim, na polêmica externa ali, o que a mídia vai dizer, o que as pessoas vão dizer. O meu trabalho é de embate ideológico. Então, eu tenho um embate, uma briga ideológica, uma guerra cultural que eu me envolvo. E eu imaginei que eu ia ter umas críticas pontuais ali desse pessoal, das feministas, enfim, né? Eu sabia que alguém ia me criticar, mas que ia chegar ao ponto de distorcerem e inventarem um monte de títulos e narrativas para essa foto, isso fugiu do meu controle, né? Não era isso que era a minha intenção. Tudo que eu faço, eu não faço assim, eu vou gerar polêmica, eu vou fazer. Não, mas eu faço... Tinha alguma intenção de atingir esse público feminista? Talvez sim. Tá vendo esse cara aqui? Ele contou uma história que vocês não sabem. Eu contei aqui. Vai ler o inquérito. Não é uma versão. Não estou falando para vocês ler o livro dele. Estou falando para vocês ler o inquérito policial.
que dali partiu para um processo e ele foi condenado. Faz justo o juízo de valor. É lógico que tem lá umas coisas contra ele, daquilo que ele conta, que não fecha muito bem, mas, enfim, aí cada um faz. Eu não quero aqui para não defender ele, nem defender ela. Agora, eu já vi todas as entrevistas da Dona Maria da Penha. Ela mente em algumas coisas, ou não conta com detalhes certas coisas, porque ela sabe que hoje ninguém questiona ela. Ninguém questiona ela. Tu viu aí? Botei uma foto com o cara, viu o que aconteceu. É politicamente incorreto você questionar essa situação, né? Mas em nenhum momento eu estou descredibilizando a lei, que é importante. A lei é importante, sim, defende, dá respaldo para as mulheres e é importante, tá? E pena que tem mulheres mau caráteres que se utilizam desse benefício para sacanear seu marido. Existe também. Paulo César está participando com a gente também aqui na entrevista de hoje. Quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, PC. Boa tarde, Jotan. Boa tarde, deputado. Boa tarde para a plateia que acompanha, que está conectado aqui no Portal Município. Deputado, vamos aos fatos, então. Salário de R$25 mil aproximadamente de um deputado estadual, 4.300 de auxílio moradia, tem uma verba aí de R$106 mil por mês, cota de gabinete para empregar até 22 assessores, né? Aí vai depender de cada gabinete. E tem ainda, pode gastar até aproximadamente R$41 mil para todos os meses, para bancar despesas aí como diárias, passagens, combustível. Pergunta, deputado, por que um deputado custa tão caro assim para o contribuinte? Por que precisa custar tão caro assim para o cidadão? E o senhor foi eleito na onda da nova política. O que o senhor tem feito para mudar esse cenário? Então, realmente eu acho um absurdo. Eu, enquanto cidadão, sempre fui um crítico aos privilégios de políticos e de setores do judiciário. Eu já fazia isso antes. Nunca fui vereador antes, nunca fui... nunca tive nenhum cargo público. Eu era dentista e trabalhava numa rede de clínicas da minha família, ponto final. Mas sempre fui muito crítico ao mau uso do dinheiro público. E na minha campanha, uma das minhas bandeiras era acabar com esses privilégios, sempre foi, né? Então, quando eu fiz o meu flyer de campanha, eu me comprometi em não pegar esses valores. Na minha opinião, e eu estou falando aqui da minha realidade de deputado estadual, eu acho desnecessário. Realmente eu acho desnecessário e eu estou mostrando isso na prática. Porque eu não uso diária, eu não uso passagem, eu não uso verba para gabinete externo, eu não uso carro oficial. A indenização do carro, para eu simplesmente não usar um carro oficial, que é um Corolla praticamente do ano, eu posso receber na minha conta, sem prestar contas, um valor de R$7 mil por mês de indenização por usar o meu próprio carro. Então tudo isso aí, plano de saúde, tudo isso aí eu abro mão, eu realmente não uso e não me faz falta, porque o salário é um salário bom, não tem como reclamar de 18 mil limpo, né? Então eu pego esse dinheiro, guardo um pouquinho desse dinheiro para uma futura campanha, que é do meu salário, eu guardo, porque eu não vou fazer lobby, não vou fazer rachadinha, não vou me vender, não vou conseguir dinheiro de outra forma, a não ser do meu próprio salário, onde eu guardo um pouquinho ali para fazer uma campanha futura. Eu uso esse salário para gastar com gasolina, para gastar quando eu viajo para Brasília, quando eu viajo para todo mundo. Eu administro o que eu tenho, que é meu, para trabalhar pelo povo. E eu estou mostrando que dá para fazer. Então, assim, quem diz que não dá, é porque não quer fazer. Eu estou falando de deputado estadual, não sei federal, porque lá é outra realidade. Estou falando a nossa aqui. Então, eu abro mão disso tudo. Eu acho que na parte dos assessores, se tu souber usar bem, tu pode estar usando pessoas para angariar trabalho para a tua... Né? Se tu usar com a boa intenção, tu pode estar botando pessoas ali para trazerem demandas, para a gente resolver problemas, né? Ter mais representatividade, já que o Estado é grande. Então dá para a gente, eu procuro usar com bastante responsabilidade isso também. Mas o que eu acho desnecessário realmente são esses privilégios e o que eu estou fazendo é dando exemplo.
Pois é, deputado, mas não há necessidade de um esforço maior, porque a sangria ela continua, o dinheiro do contribuinte está indo para pagar esses privilégios que o senhor entende que são desnecessários, né? É um avanço o senhor dizer, olha, eu não aceito isso, não uso aquilo, ok, mas os demais continuam, a sangria continua, o problema permanece. Então, não falta um esforço maior da Assembleia também, um nível de comprometimento maior para respeitar o dinheiro do cidadão? Eu acho que se a gente ficar esperando o comprometimento de cada deputado, a gente vai morrer sentado para sempre e seco. Eu acho que tem que partir do povo. O povo que tem que cobrar. O povo é que tem que exigir. O povo é que tem que, na hora de o cara vir pedir voto, tu faz? Quanto é que tu gastou? Tu está gastando? Tu vai gastar? E votar. Porque o cara está lá, porque o povo votou. Como é que eu vou dizer que ele está fazendo errado se o povo votou nele? E se o povo vota nele de novo? Quem sou eu para dizer que ele não pode fazer aquilo lá? Só quem pode dizer para ele não fazer aquilo lá é o povo. Então, essa é a minha opinião. Eu dou o exemplo para que as pessoas possam ter um padrão de exemplo. Né? Por que eu não posso fazer porque eu uso para isso, para aquilo, para fazer? Não, mas por que o deputado faz tudo isso, o GSE, e ele não usa? Por quê? Qual é a diferença? E a mês que vem, ou no outro mês, eu devo bater 3 milhões em dispensas de privilégios e todos esses valores que eu não utilizo. Deputado, você foi eleito em 2018 pelo PSL, veio também na onda do 17, do PSL, continua no partido, né, da onda Bolsonaro, e você continua sendo um dos deputados e um daqueles políticos de 2018 que ainda apoia ferrenhamente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O senhor esteve em Blumenau para participar de um evento que também tem como foco o público conservador. Essa sua atuação, né, até você está com a camisa de um grupo conservador, etc., que idealizou esse evento que o senhor fez, que esteve presente em Blumenau, mas essa visita a Blumenau para esse evento tem a ver também com a cidade ter essas características, tem muitos eleitores conservadores, uma tentativa aí até de colocar o seu nome para uma reeleição no ano que vem? Olha, todo deputado, todo político, quando ele tem oportunidade, ele, da sua forma, ele procura divulgar o seu trabalho, né? E eu tenho uma causa muito determinada na minha atuação parlamentar. E o meu crescimento nas redes sociais, ele é orgânico. Eu não pago seguidor e dificilmente faço uma publicação impulsionada. Então, as pessoas me procuram pelo aquilo que eu apresento. Inclusive, essa polêmica aí que nós conversamos agora há pouco, tinha gente que... Eu tenho prints ali, e a pessoa assim, eu vim aqui para ver quem é o cara que estava todo mundo criticando e estou gostando de te ver todas as suas postagens, eu dei uma olhada no teu site e estou gostando, parabéns e tal. Porque muitas pessoas não viram nada demais, né, naquela foto ali, mas era tão criticado que chama atenção. Então tudo isso aí acaba despertando. Não foi o meu objetivo. Então, o que eu faço nas sextas-feiras, que é o dia que não tem Assembleia Legislativa, é ir nas cidades. Eu vou no comércio, eu estou na rua, converso com as pessoas, eu não fico de gravatinha, eu procuro ser mais próximo daquilo que eu sou, simples, que eu sou uma pessoa simples e humilde, né? E eu converso com as pessoas, eu tenho um flyer, eu quero que a pessoa vá lá e veja, se tu gosta, tá lá, da minha manifestação no plenário, de uma publicação, de um texto que eu fiz, veja se tu se identifica, porque o deputado, ele não é o cara que vai vir para cá e trazer uma ponte, não é o cara que vai vir aqui trazer uma estrada. Por quê? Porque o deputado, ele legisla, ele não executa. Tá? Isso é um erro do próprio povo, às vezes, que cobra do deputado obras. Aí o que ele vai fazer para conseguir uma obra? Ele vai lá no governador e ele vai ter que trocar favor com o governador. Então, tu vai ter que apoiar o governo nas coisas boas e nas coisas ruins, em troca disso ele vai vir aqui fazer uma obra na sua cidade. E nisso ele já corrompeu a sua convicção. Né? Então, assim, eu sou um representativo. Eu quero representar as pessoas com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu defendo. Logicamente, tem os que não vão gostar. Mas é isso que eu levo para as pessoas. Estou aqui, eu sou esse, não é uma promessa, eu já estou lá. Veja se tu gosta, se tu se sentir representado, vamos junto. E é isso que eu busco, até porque eu sou um deputado que não vou ter dinheiro para fazer campanha, porque eu abro mão de lobby, eu abro mão de rachadinha, eu abro mão de privilégio, eu abro mão de tudo onde se pode ilicitamente conseguir fundos.
Eu não estou dizendo que todo mundo faz, mas isso é natural na política brasileira, é que a gente vê e ouve falar os montes, né? Então eu sou diferente nesse sentido. Então eu busco o orgânico. E eu estou aqui sem diária, estou aqui sem passagem, estou aqui sem gasolina, estou sem eu e meus assessores todos, cada um pagando suas despesas, e é isso que a gente faz. Eu faço isso toda sexta-feira, toda segunda, terça, quarta e quinta, estou na Assembleia Legislativa porque eu sou muito Caxias com as minhas responsabilidades. O que você já fez de efetivo na Alesc nesses 3 anos como deputado, seus projetos ou das suas atuações na Alesc? O que você já fez de efetivo? Aí é que está. O que é efetividade no parlamento? O que é efetividade? Né? É difícil de tu mensurar o que é efetividade. Eu acho que o mais importante é você falar de representatividade. Porque eu sou um cara que fiscaliza o governo do Estado. Ou seja, eu sou um cara crítico ao governo. Eu não arredei o pé, eu fui para cima dele no caso dos 33 milhões, ele fez lobby, tentou comprar todo mundo, comprou metade da Assembleia. Eu não me vendi, eu continuei firme, tive a oportunidade de até de secretaria se eu quisesse. Fui lá, mantive firme a minha convicção. Eu sou um cara que o governador não gosta. Como que ele vai sancionar meus projetos de lei? Eu já tive 3 ou 4 que ele vetou todos, porque ele não quer me dar, então ele não quer me dar visibilidade. Na Assembleia Legislativa eu sou um cara que exponho. Outro dia eu expus um deputado do PT que estava fazendo sacanagem lá com um carro oficial, um carro do governo, com um indicado dele lá no Oeste. Né? Eu fui lá no plenário, bati forte, critiquei e eu tenho essa liberdade para fazer isso. Então, qual é a vontade dos meus colegas de querer me dar visibilidade nesse sentido? E o que uma lei até onde uma lei é efetiva? Todos os dias a gente aprova uma porrada de lei que não ajuda em nada. Santa Catarina muitas vezes atrapalha. Isso é ser efetivo? Então eu acredito que a efetividade do parlamentar é com a sua representatividade, com a sua coerência. E é formar opinião dentro daquilo que tu acredita. Então a minha efetividade é ser atuante. É ser responsável com o meu voto, ainda que não seja o meu projeto, mas que seja dos outros, que eu vote coerentemente com aquilo que eu acredito. Isso é ser produtivo. É estar lá, é participar das comissões, é dar a tua opinião, é tu conversar com o público. Hoje tem as redes sociais que ajudam. Então eu sou efetivo nesse sentido. Eu dou para a pessoa a oportunidade de ela se sentir representada dentro do parlamento. Essa, para mim, é a maior produtividade de um parlamentar. Paulo César, mais uma pergunta também para o nosso convidado. Produtividade de um parlamentar, então, deputado. Teve a votação essa semana do projeto de lei que autorizava o governo do estado a aportar, a repassar mais 100 milhões de reais para a obra de duplicação da BR-470. O senhor confirma para mim, o senhor votou contra essa proposta? Isso, eu queria só entender então, deputado, o seguinte, no momento em que a gente clama pela duplicação da 470, a sociedade clama, se ajoelha, pede, porque quem passa na 470 no dia a dia sofre na pele, né? Com o trânsito lento, a economia travada, a insegurança, enfim, são vários os problemas. Não importa para esse cidadão que sofre se o dinheiro vem do Estado, se vem de Brasília, se vem do Vaticano. A gente quer a obra pronta, então eu queria entender esse seu voto, né? Qual é o argumento? Por que o senhor votou contra algo que vai fazer tão bem para a nossa região? Tá, eu votei contra porque é exatamente isso. O povo, muitas vezes, ele não quer saber de onde que vem, de onde que vai. Se o cara vem aqui e porque ele se vendeu para o governador e conseguiu trazer uma ponte, não importa se o cara se vendeu para o governador ou não, ele quer a ponte. Não importa o meio, importa é que vem ali. Ele rouba, mas faz, não importa, ele roubou, então é isso que está. Então a maioria do povo muitas vezes não dá bola para essas questões mais técnicas, né? Ele só quer o negócio pronto lá e eu acho isso um extremo erro da população quando aclama por alguma coisa, porque não sabe o que aconteceu nos bastidores para aquilo se acontecer. Isso aí, primeira coisa, vamos falar de negociações, essa ideia surgiu em meio às negociações do governo para sair do impeachment. Quando ele estava lá, vai, não vai, negocia com um para fugir do impeachment, surgiu essa ideia aí. Então, ao meu ver, é uma opinião, não tenho certeza, surgiu de negociações com o governo para se comprometer com isso, se salvassem eles do impeachment. Isso é uma opinião minha.
tá? Esse é o primeiro ponto. Santa Catarina é um dos estados que mais manda dinheiro para o governo federal. Isso é histórico, não é problema do governo atual. A gente mandou, acho que ano passado, 69 bilhões e retornou 13 bilhões. E, de fato, hoje Santa Catarina é um dos estados menos privilegiados com obras do governo federal. Mas cadê os deputados federais? Cadê os senadores? Bater lá na porta e pedir, ou ir na tribuna cobrar, é legítimo cobrar. Agora, e a SC? Se ele já não está ajudando com a BR, será que ele vai mandar dinheiro para a SC? Você aí, que de repente é de outra região, ou que é aqui, que tem uma SC também em mau estado, não é mais justo pegar o teu dinheiro e fazer aqui, cobrar do governo? É questão de competência. Aí eu chego lá e escuto na Assembleia na legislatura assim, não importa, não vamos falar de competência. Lógico, o que mais se faz lá na LESC dos deputados é infringir a lei da competência. O que mais tem lá é projeto de lei que fere as competências do Executivo. Eles querem administrar o Estado através de projeto de lei inconstitucional. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Eu sou responsável. Eu sou um cara responsável, não fiz isso por picuinha. Apenas eu e o deputado Bruno Souza voltamos, porque nós temos uma linha um pouco mais tecnicista nessas questões administrativas. E eu sei que a BR ela é de extrema importância. Ela só perde, eu fiz toda a análise, eu só perde em mortes para a BR-101, o trecho aqui. E eu sei disso. Só que sabe qual é o recado que a gente deu para o governo federal? Aprovando, Santa Catarina não precisa, se eles quiserem, eles mesmos conseguem. Esse é o recado que a gente deu, agora mesmo a gente não consegue mais nada. Porque é ali que é importante, morrem pessoas, o governo federal não conseguiu assistir, tu imagina daqui para frente. Então, o recado foi errado, a forma foi errada para fazer uma coisa que realmente pode ajudar, é de Santa Catarina. Mas e as outras SCs? Vão ser assistidas? Esse é o meu ponto de vista. Então, eu fiz um voto técnico, eu realmente ando aqui, vim por aqui, é horrível, precisa ser arrumado, mas vamos bater na porta de quem tem que resolver. Isso é legítimo, é isso que a gente tem que fazer, essa é a minha opinião. O senhor comentou agora, então, da atuação dos deputados federais também, até por conta disso, né? O governo federal não tá conseguindo, então, finalizar essas partes da 470 e, por isso, o governo do estado oferecer esse dinheiro. O senhor comentou que isso deveria ser, né, é uma obrigação do governo federal, porque é uma obra federal, ok. Mas você comentou sobre a atuação dos deputados federais. Nesse sentido, né? Isso, exatamente. Como é que você vê, então, essa atuação dos deputados federais junto ao governo federal para conseguir algo para Santa Catarina? Eu não acompanho eles na integralidade, mas se o povo tem essa exigência, é deles que temos que cobrar, pelo menos. Ainda que eu acho que deputado não é office boy do governador ou do presidente, é a linha mais fácil entre Brasília e Santa Catarina, né? E muitos deputados, eles têm alinhamento ao governo federal, e eu, talvez, se eu fosse federal, também seria porque eu confio no governo do federal, é de ir lá e conversar, chamar o Tarcísio e tentar ver as melhores formas. Eu acho que essa é a via correta, tá? Porque senão daqui para frente a gente vai ter que, além de fazer as nossas obrigações, nós estamos tendo que fazer também as obrigações do governo federal. Eu não acho que isso é justo para quem já manda tanto dinheiro para Brasília como Santa Catarina. Até sobre isso ainda, então, qual é a sua avaliação em relação ao governo federal, o olhar do governo federal por Santa Catarina? Não esse dinheiro do Estado não está indo para lá, para as obras continuarem aqui, porque falta essa atenção do governo federal por Santa Catarina e pela 470? Isso é uma crítica válida, tá? Então, até eu acho que ele poderia sim visar um pouquinho mais, aí, fazer uma distribuição, mandar um negócio um valor mais considerável, como por exemplo para a BR. Eu acho que é uma crítica válida, apesar de que eu sou da base do Bolsonaro desde 2014 e eu sei o que elegeu o presidente. Eu sei as pautas e aquilo que a gente realmente espera dele como presidente. Em nenhum momento ele veio aqui dizer que prometia obras em Santa Catarina, né? Não quer dizer que ele não tem o compromisso de fazer, tem que fazer. Mas a gente sabe que o que elegeu ele não foi isso. Quem está com ele desde o início e é Bolsonaro, sabe quais são as pautas que elegeram o presidente. Então a gente sabe o que pode cobrar dele com mais
com mais vigor, e o que a gente tem que cobrar mais com relação ao que é, vamos dizer assim, direito nosso, né? Enfim, de reclamar com relação às estradas. Mas dizer, como alguns deputados, o presidente que votou, teve tantos votos em Santa Catarina, não está olhando por Santa Catarina. Calma lá. Muito provavelmente esse deputado nem votou no presidente. Nem sabe o que elegeu o presidente. Né? Então tem que ter um pouco de análise nesse sentido, mas eu acho que essa cobrança ela é legítima. Eu acho que ele poderia, sim, olhar um pouquinho mais para as obras aqui de Santa Catarina e basta, acredito eu, no mínimo, ir lá conversar com o ministro Tarcísio e ver o que se pode conseguir. E eu acho que essa é a via legal, porque nós mandamos um recado errado para o governo federal a partir da hora que a gente faz o que é de compromisso do governo federal, que é aquilo que eles historicamente pensam de Santa Catarina. Deixa que lá eles se viram. Tenho aqui alguns comentários sobre a nossa entrevista aqui. A Andréia está acompanhando a gente. Boa tarde, Andréia. O Davi Sela também comentou aqui. Ele fez uma crítica: bandido bom é bandido morto, mas depende. Se ele for de direita, pode tomar cafezinho. O Renato também fez uma crítica, até ainda lá sobre o início da entrevista. Ele comentou aqui que nada vai poder destruir a verdade. Essa é a história da Maria da Penha, ela merece respeito. Nenhum, entre aspas, fato muda os crimes que ele cometeu. A agressão psicológica também é crime. Ele fez o que fez, foi condenado. Ela está numa cadeira de rodas, e ele ainda comenta aqui para tomar vergonha na cara do deputado. Comentário que o nosso espectador fez aqui. O Alexandre Santana também comentou quanta besteira. O Davi Sela também fez mais uma crítica aqui. A Bárbara também comentou aqui que cada coisa que a gente tem que ouvir. São verdades, né? Muitas verdades, é difícil. O Sávio Oliveira comentou: vai trabalhar o politicamente correto, a seu ver. E também tem alguns comentários aqui, como o do Daniel: GC é verdadeiro, não esse... daí ele fez um comentário aqui, não vale a pena a gente ler, mas ele fez alguns elogios, disse que o deputado sai muito, não fica lacrando e ao mesmo tempo fazendo acordos com o executivo. Outro comentário também aqui do Eduardo Ondenburg. E ele falou que GC não é só a nova política, ele representa a verdadeira política, honestidade e caráter. O Leonardo de Souza Cruz também comentou que esse é o meu deputado. Então, alguns comentários aqui a favor, outros contra, as pessoas participando aqui da nossa entrevista nesta sexta-feira. Vou passar agora a palavra para o PC. Tem mais uma pergunta aqui também para o deputado GC Lopes. Deputado, queria falar com o senhor sobre as manifestações agora de 7 de setembro, né? Queria ouvir a sua opinião, porque a gasolina, o gás de cozinha, a alimentação, enfim, cada vez mais caros, né? Está cada vez mais difícil para o trabalhador, para o cidadão comum ir ao supermercado, ir ao posto de combustíveis para abastecer, está pesando demais no bolso do trabalhador. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, sobre essas manifestações de 7 de setembro, era adequado fazer uma manifestação em uma situação como essa agora que nós estamos vivendo, de crise, para defender liberdade? Num momento como esse, não houve uma inversão de prioridades? A manifestação não deveria ser por mais empregos, por gasolina mais barata, nessa linha? Olha, se você pegar seus amigos e sair na rua para fazer essa manifestação, é legítimo. Cada um vai para a rua se manifestar da forma que bem entende e lutar por aquilo que bem entende. Eu sempre falei que essas manifestações não teriam uma finalização com atos inconstitucionais. Eu acho que criou-se um pouco de falsas esperanças, e essas falsas esperanças criadas pelo próprio grupo, e eu sempre procurei falar que não ia acontecer nada demais. E o resultado principal dessa manifestação, o que eu acho que mais foi importante é mostrar que o presidente tem apoio para governar. Que um processo de impeachment, como já tem mais de 100 pedidos, né, porque fazer um pedido de impeachment é igual BO, vai na polícia e faz o que tu quiser, não precisa ter fundamento.
E é o que mais tem. Mas para daqui a pouco eles inventaram algum motivo, isso não é difícil. Então o povo foi à rua, mostrou que não cabe impeachment, isso não vai acontecer, porque não tem apoio popular. E mostrar para a CPI, que tem como exclusivamente desgastar o governo Bolsonaro, que não desgastou o governo Bolsonaro, que suas mentiras e suas falácias, suas narrativas não desgastaram o presidente, que eles podem fechar a porta da CPI, que não nos entregaram nada, não nos entregaram nenhum crime ainda e acho que estão demorando para investigar quem realmente pode ter cometido o crime. E é isso, esse foi o principal recado, tá? Então, com relação ao aumento de preço, é muito relativo. Lá atrás, a inflação ela vem crescendo, né? Ela não começou a crescer em 2019, ela vem crescendo ano a ano desde a criação do Plano Real. E 2020, na pandemia, o Bolsonaro foi às redes sociais, aliás, foi à televisão e ele falou que a economia ia ter problemas se a gente fechasse tudo, se a gente restringisse. E as pessoas falavam, a economia a gente vê depois. Então, prazer, o depois chegou. Estamos vivendo o depois da pandemia. Agora, dizer que isso aí... eu só colocaria a culpa no governo federal se ele aumentasse os impostos, né? Ele aumentou o imposto e aquilo cresceu. A partir daí é liberdade de mercado. A pessoa bota o produto o preço no produto a partir da hora que ele precisa ter um lucro de cima daquilo ali diante das dificuldades. Se o insumo aumenta o preço, toda a cadeia vai aumentando, né? Então tudo isso aí é uma bola de neve. A questão da gasolina é taxada sobre o preço do dólar. O dólar, tu tens que ter um controle, é bem complexo falar com isso aí. Ele tem que ter um controle do mercado interno e externo, porque se tu baixa o dólar, as pessoas só vão importar, né? Aí tu acaba com o mercado interno, então é difícil de administrar essa situação. Então as pessoas usam isso como narrativa para atacar o governo federal sem ter o mínimo, pingo. Eu não estou dizendo que eu sou um grande conhecedor de economia, mas não ter o mínimo de conhecimento dos fatos reais. Então, essa é a minha posição com relação a isso. Mas, deputado, como é que o senhor avalia a capacidade do presidente Bolsonaro de governar o país e a capacidade dele de administrar problemas e crises? E qual a explicação, o que explica esse crescimento dos índices negativos de avaliação do presidente Bolsonaro? Para mim, os índices negativos eles vão ter, né, e principalmente dependendo de quem vem, o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então é uma coisa que tem que avaliar muito bem. Eu acredito que o Bolsonaro ele tenha os seus organicamente 35% de votos, né? Na campanha, no segundo turno, o que elegeu ele foi o antipetismo. Então o Bolsonaro ele tem seus 35% de apoio popular, assim como o Lula deve ter mais ou menos esses 35%. Só que o PT ele conta com antipetismo, né? Então qualquer um que vá com o PT para um segundo turno acaba perdendo, o PT acaba perdendo. Então o Bolsonaro tem esses 35%. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno, votaram para não votar no PT. Então essas são pessoas que votaram porque não tinha opção. E esses muito provavelmente não vão gostar e vão dizer que se arrependeram de ter votado no Bolsonaro. Só que se de novo for Bolsonaro com o Lula, essa pessoa vai votar no Bolsonaro novamente, pelas mesmas condições, entendeu? Então essas pessoas, esses 15% que votaram no Bolsonaro para não votar no PT, são as pessoas que podem se decepcionar com o que fala, mas que na verdade nunca foram um apoiador orgânico. Então isso vai acontecer. Deputado, o senhor já falou e repetiu aqui, é conhecido por ser um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e fazer parte da ala bolsonarista catarinense. Eleição ano que vem, vamos falar um pouquinho sobre política eleitoral aqui. O senhor está comentando aqui que acredita que o presidente ainda tem esse público eu não acredito, eleitorado. Eu não acredito, né? Eu acho que as ruas mostraram isso. Confia nesse público para uma reeleição no ano que vem ou até buscar, não sei, o deputado federal? Bom, como é que é? Desculpa a pergunta. Você confia nesse público aqui em Santa Catarina para conseguir uma possível reeleição ou buscar outro cargo como deputado federal? Eu não tenho ambição, tá? Eu estou aí para ajudar, para colaborar. Pode até não gostar dos meus posicionamentos, enfim, mas é uma coisa que ninguém vai poder dizer é que eu sou incoerente. Eu sou coerente com aquilo que eu acredito e esse pessoal desse meio que me acompanha gosta. Se isso aí me gerar mais
uma oportunidade de estar lá, eu vou estar lá. Vai ser orgânico e genuíno, como foi a primeira, e eu só vou estar na política se for assim. A partir da hora que eu tiver que forçar a barra, que eu tiver que me corromper, que eu tiver que fazer coisas ilícitas e imorais para me permanecer lá, eu prefiro voltar para o meu consultório, não tem problema nenhum. Agora, se organicamente esse pessoal se sentir representado com aquilo que eu faço na Assembleia Legislativa, vai ser muito bem-vindo e vou continuar fazendo isso por eles aqui com certeza. Para a gente finalizar aqui, só mais uma pergunta em relação ainda à política eleitoral. O senhor hoje faz parte do PSL ainda, mas o PSL já se afastou do presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo e vem se afastando cada vez mais. Então, nem vou perguntar se o senhor vai sair do PSL, isso eu acho que já deve ser um fato. Mas qual o partido que o senhor está buscando hoje? A gente sabe que alguns da ala bolsonarista já foram para o PL, mas tem o PTB também nessa lista. Como é que está a sua avaliação quanto a isso? Olha só, o PSL não me representa mais, né? Desde os primeiros meses que eu acabei virando um crítico ao governo do Moisés, o PSL passou a me perseguir, tentaram me expulsar, tentaram caçar meu mandato, tentaram só me atrapalhar na minha vida. E agora sossegaram, decidiram que não vão me expulsar, enfim, vão me deixar aí. Mas estou à deriva ali dentro do partido, eu não tenho mais oportunidade, não tenho nada. Tanto é que na campanha passada eu não fiz parte de nada do PSL. E eu devo mudar de partido com certeza. Hoje o PTB é um partido bem viável, está com um projeto interessante, com o deputado Kennedy Nunes vindo na majoritária ao Senado. O PTB ele mudou o estatuto, então um estatuto conservador, Deus, Pátria, Família, Liberdade, aquilo que a gente defende. E também mudou as cores, né, que eram preto, branco e amarelo, se eu não me engano, agora é verde, amarelo e azul, então tudo isso agrada. E ele também fechou questão com o presidente, independente de onde o presidente Bolsonaro for, se é para o PTB ou se for para um outro partido, então o apoio a ele vai ser incondicional. Então isso para mim é importante também, porque eu não posso estar num partido que não vá apoiar o presidente. Então se eu tivesse que decidir hoje, esse para mim é o melhor, é o mais viável dentro daquilo que eu acredito, porque eu quero buscar não só um partido, eu quero buscar uma casa, né? Alguém que realmente eu possa contar e que quando eu tiver as minhas brigas, os meus embates, que não fique me punheteando lá, que fique fazendo notinha de repúdio contra mim. Eu quero um partido que realmente me ajude e me dê o respaldo para fazer os embates e as brigas necessárias. Porque eu costumo dizer que na política quem não briga é mau caráter, né? Porque a gente vê tanta coisa errada, se a gente não ferver o sangue e brigar por aquilo ali, então é porque tu não está envolvido de fato. E é isso que eu quero de um partido que me dê um respaldo para a gente ir para cima. Então hoje, com um estatuto bem definido, o PTB parece ser. Agora, a definição aí do presidente Bolsonaro, futuramente, para o seu futuro aí na questão de partido e da escolha das majoritárias aqui, quem vai para Senado, quem vai para governador, tudo isso pode fazer a gente refletir e ver o que realmente vai ser melhor para a gente, né? Nesse sentido de casa e partido, enfim. Mas a ideia hoje não é federal, eu já tenho um federal na minha cidade, não tenho por que eu passar por cima, não tenho ambição. Alguns pedem até porque a minha pegada mais ideológica lá em cima ela seria mais útil, mas eu tenho certeza que eu tenho muito para colaborar com as nossas causas aqui também. Então eu devo buscar aí uma renovação da minha cadeira na Assembleia Legislativa. O senhor comentou, né, muitas vezes aí sobre o presidente Jair Bolsonaro, o caminho que ele vai, pelo PTB até ser o principal hoje partido da sua escolha por conta de estar ao lado do Bolsonaro. Se o presidente, por um acaso, não buscar uma reeleição, ele já disse algumas vezes que poderia não participar das eleições. Se isso não acontecer, a sua candidatura ainda vai permanecer por não ter mais um líder, vamos colocar assim, como o Bolsonaro, que vocês acabam seguindo sempre? Atrapalha, né? Porque hoje o Bolsonaro é o único líder viável para uma candidatura. Nós teríamos que construir um outro nome. Mas o Bolsonaro, ele está abaixo do que ele representa. Então ele não é a pessoa em si, né? É aquilo que ele representa como político e como ideólogo, né? É aquilo ali que... Ideólogo não, porque ser conservador não é uma ideologia, mas eu falo assim para que as pessoas possam entender melhor. Conservadorismo quer conservar uma coisa que já existe, não, a gente não está idealizando nada. Mas vamos falar ideologia para ficar mais fácil. Então aquilo que ele idealiza, aquela ideologia, aquilo que ele defende,
está acima dele próprio. Ele é uma pessoa. Se ele sair, as ideias continuam e devem continuar. É isso que a gente pensa. Quem que vai vir depois dele, não sei quem que vem, quem que possa ter essa popularidade. Eu acredito que isso nunca mais vai existir, né? Uma popularidade desta forma. Mas com certeza a gente vai definir quem que seriam os nossos representantes nesse sentido, caso ele não venha ou se ele vir e daqui 4 anos, novamente 5, né? A gente tem que definir alguém, com certeza sempre vai ter alguém aí, porque esse movimento tem crescido bastante, o movimento dos conservadores do Brasil. PC, quer alguma última pergunta para a gente finalizar? O pessoal até estava mandando mensagens aqui, perguntando, olha, mas o deputado não respondeu qual a análise dele sobre a capacidade do Bolsonaro governar, administrar crises. Ontem, inclusive, ele precisou de apoio do Temer, e acabou recuando e tal. Como é que o senhor avalia a capacidade de gestão do presidente Bolsonaro e capacidade também para administrar crises? Olha só, a capacidade, eu acho que ele tem capacidade para isso, ele é presidente. A Dilma teve capacidade, eu acho, sei lá, entre aspas, de ser presidente, né? Nunca ninguém criticou, esse pessoal que provavelmente está criticando aí, não criticou se a Dilma tinha capacidade ou não, uma mulher que não sabe conectar uma frase na outra. Então, isso tudo é muito relativo. Não adianta eu falar aqui, o pessoal vai falar que não é e vai ficar por isso aí. Mas o Temer é o cara que indicou o Alexandre de Moraes para o STF. E se tu conversa com o Temer para conseguir uma relação e resolver problemas, isso não é resolver problemas? Então, o que vocês querem? Ele não conversa com ninguém, aí todo mundo critica. Aí ele decide conversar e critica. Então eu não sei o que essas pessoas esperam do presidente. Com certeza, independente do que eu falar aqui, eles não vão concordar. Mas eu tenho extrema confiança no presidente Bolsonaro. GC Lopes, deputado estadual, está em Blumenau hoje, ele é de Criciúma, Forquilinhas, é isso? Hoje mora? Forquilinha. Hoje mora em Forquilinha, mas é de Criciúma, estava em Blumenau para um evento que aconteceu nesta quinta-feira e aproveitou para também prestar esclarecimentos e falar aqui com a comunidade de Blumenau, que com certeza teve votos aqui, uma cidade conservadora em alguma parte, teve muitos votos, né, no 17, na ala bolsonarista em 2018, e muitos deles vieram aqui de Blumenau também. Ele esteve em um evento dessa ala conservadora nesta quinta-feira e aí também veio conceder uma entrevista para a gente aqui no Jornal Município Blumenau. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Um grande abraço. Eu que agradeço, gostei muito da entrevista, eu gostei das perguntas, eu gosto de pergunta aberta, em nenhum momento vocês podem confirmar, eu escolhi perguntas, eu gosto assim, eu gosto de espontaneidade e de ser pego de surpresa, porque eu gosto de falar de tudo e qualquer coisa que eu faço na Assembleia Legislativa, porque a transparência é um das minhas principais fundamentos enquanto parlamentar. E a gente está encerrando então mais esse programa Poder Blumenau. Quero agradecer também aqui a participação do PC, o Paulo César, que esteve com a gente aqui mais uma vez. Ele que é comunicador, radialista, está na Rádio Clube AM, né, neste momento, e está sempre também com a gente aqui no Jornal Município Blumenau, participando do programa Poder Blumenau. Quero agradecer também a audiência de todo mundo que estava aí no Facebook e no YouTube, e lembrando que daqui a pouquinho também essa entrevista vai subir lá no Instagram. Para você que chegou agora, pode acompanhar na íntegra lá no Instagram, pode acompanhar também na íntegra aqui no Facebook e no YouTube, porque a entrevista fica gravada. Um grande abraço.